Também, viu, queridos, que estão sentados aqui nesse auditório. Como é uma honra tão grande. E eu quero encerrar esse tempo ainda nesse mesmo tema, é claro, sobre fé e sobre palavras de fé. Voltando ainda para aquela mensagem no algarismo romano número 7, que nós estávamos falando sobre mudança de mentalidade, eu ainda quero aprofundar um pouco mais sobre esta realidade, de quem nós somos, o que nós temos em Cristo, e sobre a importância da confissão positiva da palavra de Deus em cima destas realidades. Porque, já que confessar é possuir, é importante, então, eu começar a não somente me enxergar como Deus me enxerga, mas é importante eu começar a declarar essas verdades sobre a mim mesmo. Então, recordando em 1 João capítulo 4, versículo 17, 1 João capítulo 4, versículo 17, que diz o seguinte: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Queridos, eu creio que esse versículo aqui, tanto que eu tenho aprendido de outros homens de Deus, mas esse aqui, se eu não me engano, eu descobri quando eu estava um dia tirando o meu tempo com Deus, lendo a Bíblia, e eu me assustei. Se não tivesse na Bíblia, eu não teria acreditado, porque eu sempre fui ensinado desde pequeno, e no mundo evangélico, que um dos nossos alvos deve ser se tornar igual a Jesus. E de repente, pela primeira vez, eu me deparo com uma realidade espiritual que diz que eu já sou igual a Jesus. Que coisa! E eu já entendendo os princípios da fé, quando eu finalmente tive revelação desse versículo, eu falei, meu Deus, então eu posso começar a crer isso no meu coração. Porque é uma realidade espiritual. Eu posso agora declarar isso, para que essa realidade espiritual se materialize no mundo natural. Porque é declarando e praticando e crendo essas realidades que elas vão materializar. Isso que a fé faz, irmãos, ela pega as realidades espirituais e ela materializa essas realidades espirituais no mundo natural. Isso que a fé faz. Por isso que a Bíblia fala, até para ser salvo, não basta só crer no coração. Ele fala, porém que se diz a palavra está perto de ti, né? Romanos 10, 8, 9 e 10. A palavra da fé que pregamos, se com o coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos e com a boca confessar Jesus como Senhor. Ele fala, porque com o coração se crê para receber a justiça de Deus. E com a boca confessa para receber a salvação. Você confessa para que a salvação seja materializada. Seja materializada. Eu me lembro uma vez que era um dos primeiros demônios que eu expulsei, né? Eu me lembro que eu ainda era solteiro, e eu estava aprendendo esses princípios de fé, e eu tinha voltado da faculdade teológica nos Estados Unidos durante umas férias, para estar com meu pai. Meu pai morava aqui em Goiânia, inclusive. E nós estávamos numa igreja lá no Jardim Novo Mundo, que meu pai fundou. E eu me lembro que, Novo Mundo mesmo, Jardim Novo Mundo. E lá, uma mulher, eu tinha orado para as pessoas, e muitas pessoas tinham recebido o poder de Deus, e eu só encostei minha mão nessa mulher, ela caiu. E eu pensei, olha, o poder de Deus derrubou a mulher. Só que eu não sabia que era porque tinha demônio. Então, depois do culto, me falaram, olha, essa mulher queria mais oração, porque ela vê o diabo à noite, que aparece para ela e tudo. Aí eu pensei, melhor forma mesmo de garantir que ela não vai ter diabo nenhum dentro dela, demônio nenhum, é ela receber Jesus. Então falei para ela repetir uma oração comigo. E ela fechou os olhos e repetiu, e eu estava orando assim, também com meus olhos fechados, ao lado dela, no banco. E ela repetiu toda a oração, irmãos. Recebeu Jesus como Senhor da vida dela, arrependeu dos pecados, declarou que acreditava na morte e na ressurreição de Jesus. Mas bem no final da oração, eu sabia que para ela poder se apropriar da salvação, ela tinha que declarar. Então eu terminei a oração falando assim, e agora, Senhor? E ela disse, e agora? Eu declaro que eu já sou uma nova criatura, porque quando você confessa, aí que a coisa materializa. E ela falou que eu já sou
Aí ela não deu conta de falar. Por quê? Porque o diabo estava lá dentro, ele sabia que se ela declarasse, ia se materializar. Aí ele ia ter que sair. Então quando ela falou que eu já sou, e eu vi que ela engatou, não deu conta. Aí eu abri meus olhos. Quando eu olhei para os olhos dela, estava assim os olhos dela, sabe, fazendo assim. Mas uma forma milagrosa, diabólica, né? Aí, e o corpo dela ficou igual geleia, assim. Aí eu pus minha mão na cabeça, em nome de Jesus vai saindo. Aí meu pai ficou em pé na frente dela, em nome de Jesus vai saindo. O pastor da igreja no outro lado, em nome de Jesus vai saindo. E o demônio não saiu. E fez assim, ela começou a pegar meu pai pela gravata. Meu pai, sai, em nome de Jesus, sai. E eu atrás, sai. E o pastor também atrás, sai. E virou uma certa confusão. Aí, isso continuou por alguns minutos. E eu parei e pensei, alguma coisa está errada. Jesus não ia demorar tudo isso para expulsar um demônio. Aí eu lembrei dos princípios de fé. A fé você tem que declarar e crer que já aconteceu, independentemente das circunstâncias, independentemente dos sentimentos. Então eu gritei bem alto de longe e falei assim, Marcos 16 fala, em meu nome expulsaram demônios, e eu te expulsei em nome de Jesus, então você já saiu e pronto. E quando eu falei assim, pum, na hora, o demônio já saiu. Depois que eu aprendi esse segredo, o que eu faço expulsar demônio? Eu me lembro uma vez que eu estava pregando numa igreja lá no bairro da Floresta, em Santarém. E um demônio violento, um cara grande, manifestou virando o cara, mas um negócio violento. Eu falei, mão para trás agora, não vai machucar ninguém. Ajoelha em nome de Jesus. Como é seu nome? Pus o microfone lá, porque começou a juntar a multidão. Eu falei, eu vou aproveitar para pregar aqui. Como é o seu nome? Falou, Rei da Mata. Falei, irmãos, o diabo é Rei da Mata, que nada. E preguei um pouco, deixei lá um pouco ajoelhado. Que nada, ele é um derrotado e tal, e pá, e tal. Aí eu falei, agora, quer ver o poder de Deus, para vocês verem que o evangelho que nós pregamos, sai em nome de Jesus. Ele ficou assim, parecia do mesmo jeito endemoniado. Mas eu já sabia o segredo da fé. Quando eu falei, sai em nome de Jesus, ele continuou lá, falei assim, você já está livre, fica em pé em nome de Jesus. Ficou em pé na hora e livre. Eu tenho aprendido esse segredo. Eu falo, não duvido no coração, creio que já aconteceu e pronto, em nome de Jesus. Sabe, você também pode usar essa mesma fé. Essa fé já está dentro de você. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Você já tem a fé. Fala, essa é a vitória que vence o mundo. Diga, a minha fé. Aleluia! Glória a Deus. Então, queridos, veja bem, é um horror. Desculpa para quem está assistindo pelo DVD, talvez vão querer até fazer editar, porque eu fico com uma paranoia, que de repente ele vai levantar a placa de 10 minutos, aí eu... mas eu sei, irmão, não é sua culpa, você precisa fazer isso, e eu entendo também o princípio aqui, que tem que fazer tudo dentro dos limites, mas então vamos logo aqui, glória a Deus. Glória a Deus. Veja bem o que diz 2 Tessalonicenses 2,14, para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus. Isso foi outro versículo que quando eu li, eu falei, só creio porque está na Bíblia. Fala assim, eu fui chamado para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito forte. Olhe para o seu vizinho e fala assim, você foi chamado para alcançar a glória do Senhor Jesus Cristo. Agora, eu já falei um pouco disso em outras mensagens, não ontem e hoje, mas em outras vezes que eu estive em Goiânia, mas eu acho que vale a pena mencionar de novo. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9, ele fala por que Jesus não voltou ainda. Ele diz que Jesus não voltou ainda porque Deus não quer que nenhum pereça. Em outras palavras, se alguém que está vivo nesse momento morrer e for para o inferno, vai ser fora da mais perfeita vontade de Deus. Deus não queria que isso acontecesse. Deus queria que o mundo todo fosse salvo. Mas infelizmente muitas pessoas, porque têm livre-arbítrio, têm escolhido a não entregar a vida a Jesus.
Só que a Bíblia fala que elas não têm feito entregue a vida a Jesus porque elas estão cegas. Tão cegas, o Deus, com D minúsculo, deste mundo, tem cegado os seus olhos. Por isso que nós temos que fazer guerra espiritual, temos que orar, temos que pregar o evangelho, temos que decretar a fé, porque pessoas mortas não sabem fazer decisão por elas mesmas. Nós temos que ajudá-las a fazer essa decisão de entregar a vida a Jesus. Nós temos que decretar a fé, nós temos que tomar posse das nações para Jesus. Por isso que é tão interessante, eu sempre dou essa ilustração das duas cadeiras, eu não vou tirar o tempo agora para dar, mas as duas cadeiras que eu sempre dou ilustração é que tem uma cadeira aqui embaixo, que representa o que tem sido, até pouco tempo atrás, em grande parte, a atitude da igreja de Jesus, que é: Senhor, o amor de muito está se esfriando, a coisa está piorando, volta logo, volta Jesus logo, antes da gente desviar. Quando que o Senhor vai voltar, Jesus, para poder vir acabar com o diabo? Só que a Bíblia fala, em Romanos 16, 20, que o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo de quem? Dos vossos pés. Então, meu irmão, Jesus nem vai voltar ainda até que a igreja esmagou a cabeça de Satanás, esmagou a Satanás. Jesus já derrotou a Satanás, fez a parte dele, mas nós temos que agora efetuar isso na prática. Efetuar isso na prática, temos que tomar posse dessa realidade. Por isso que a Bíblia fala que, quando em Hebreus ele fala assim, que Jesus foi levantado às alturas, sentou-se à direita do Pai, e ele que está esperando, ele está esperando até que todos os seus inimigos sejam feitos prostrados aos seus pés. Jesus não vai voltar ainda até que todos os seus inimigos sejam feitos prostrados aos seus pés. Jesus não vai voltar ainda até que a Bíblia fala que a morte é o último inimigo a ser derrotado. Muitos crentes pensam que a morte é o primeiro inimigo a ser derrotado. Pensam que depois de morrer, nós vencemos a morte. E agora vamos vencer todos os outros demônios. Não, a morte é o último inimigo. Tem que vencer tudo primeiro, para depois a morte ser o último para ser derrotado. Então, veja bem, Jesus está lá no céu, esperando na igreja, porque é através da igreja que Satanás será derrotado. E a igreja aqui esperando por ele. A igreja falando: quando que o Senhor vai vir acabar com o diabo? E Jesus está lá sentado no céu falando: não, quando que vocês vão acabar com o diabo para mim poder voltar e reinar? Então um fica esperando no outro, por isso que nunca voltou até hoje. Só que tem um problema, nós estamos errados, ele está certo, ele vai ficar esperando até que todos os seus inimigos são feitos prostrados aos seus pés. Amém? Por isso que a Bíblia fala que nós não devemos só ficar esperando. A Bíblia diz em 2 Pedro 3,12, esperando e apressando a vinda de Deus. Porque nós não devemos só esperar, nós devemos apressar. Como que eu posso apressar a vinda dele? Bem, se a razão que ele não veio é porque ele não quer que nenhum pereça, se eu quiser apressar a vinda dele, é ganhando mais pessoas por Jesus e cuidando dessas pessoas. Por isso que a Bíblia fala em Lucas 10:19, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Essa nova identidade tem propósito não somente de nos transformar, mas também de fazer de nós um canal de bênçãos. Escuta bem, queridos. Eu quero até que você fale isso em voz alta. Essa nova identidade tem propósito não somente de me transformar, mas de me fazer num canal de bênçãos. Olha como o diabo muitas vezes tem usado a língua das pessoas para, em vez de abençoar, para amaldiçoar. Diz a Bíblia, em Números 13:22, que os filhos de Israel, os espias, diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado. O que é infamar? É dar má fama, é falar mal. Muitas vezes, pessoas me perguntam, como é Fortaleza? Me dá vontade de falar como eu vejo no mundo natural, da idolatria, de tanta coisa lá. Mas aí eu me lembro, foi a terra que eu fui enviado para espiar. É a minha terra prometida, é Fortaleza.
Eu não vou ficar infamando a terra que eu fui prometido. Porque senão vou cair no mesmo erro dos 10 espias. Não vou ficar infamando a minha terra, vou falar bem dela. Então sabe o que eu falo para as pessoas? Eu falo o que eu já vejo pelo olho da fé e já tenho visto até no natural também. As pessoas são muito abertas para o Evangelho. As pessoas são uma bênção. Fortaleza vai ser fácil ganhar para Jesus. Por quê? Porque as nossas palavras têm poder. Jesus, o próprio Deus falou em Números 14, 28, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. E Provérbios capítulo 11, versículo 11, Provérbios 11, 11, diz, pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta. Fala assim, pela bênção que eu decreto, a minha cidade vai se exaltar. Então, eu sei que tem pessoas de muitas cidades do Brasil aqui. Eu quero que você imagine mais ou menos a direção onde está a sua cidade. E levanta a sua mão agora e estende em direção da sua cidade, tá? E se você é de Goiânia, talvez pode estender para qualquer lado aí, né? Estende aí, fala assim, eu decreto bênção, salvação, cura. Eu vou ficar declarando palavras de fé. Porque Deus me deu essa autoridade. Pela bênção que eu suscito, a minha cidade vai se exaltar, vai ser salva, vai ser transformada. Eu já vejo a minha cidade transformada. Esse é um direito que pertence a mim, porque eu sou do corpo de Cristo e Ele já conquistou a terra, agora pertence a Ele. Ele é o Senhor dos céus e da terra. A minha cidade pertence a Ele. E eu decreto isso. E eu vou ficar confessando isso. E cooperando com Ele. Até que essa realidade se materialize. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Se alguém insistir mesmo, fala, não quero ser salvo. Insistir mesmo para ir para o inferno da sua cidade, você vai fazer duas coisas. Primeiro, ele vai ter que mudar, porque toda a sua cidade é do Senhor Jesus. Segundo, ele vai mudar para outra cidade onde tem outro fanático falando a mesma coisa. E ele vai acabar convertendo em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu quero que você diga assim, em voz alta, diga assim, antes de Jesus voltar, toda essa terra será cheia da glória de Deus. Nós vamos ganhar bilhões de pessoas. Esta é a realidade. Um grande avivamento. O Espírito de Deus será derramado sobre toda a carne. Você sabia que todas as profecias negativas sobre a igreja, é minha opinião, né? Posso estar enganado. Depois o pastor Luiz pode corrigir minhas heresias aqui. Porque ele sabe, ele entende mais dessas coisas proféticas do que eu. Eu vou aprender muito ainda com ele. Mas isso é verdade, não estou falando isso exagerando não. Eu sei que é verdade, ele entende muito mais do que eu nessas coisas proféticas. Mas na minha opinião, todas as profecias negativas sobre a igreja já foram todas cumpridas. O amor de muitos já esfriou faz muito tempo. Todas as profecias negativas sobre a igreja já se cumpriram. Agora, a Bíblia está cheia de profecias positivas que ainda não todas se cumpriram. Nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. Começou em Atos, mas não terminou ainda. Sobre toda a carne. Toda a terra será cheia da minha glória, como as águas cobrem o mar. Toda língua confessará, todo joelho dobrará. Meu irmão, nós vamos ganhar esse mundo para Jesus. Aleluia! Amém? Diga assim, se alguém insiste em ir para o inferno, ele vai ter que mudar da minha cidade. Porque minha cidade é do Senhor Jesus. Amém? Agora, deixa eu falar outra coisa aqui para você. Eu imagino no mundo espiritual o que está acontecendo. Quando, sabe, Deus, Jesus, e lá no céu, com certeza eles devem ter alguma forma para poder ver em telão lá. Telão talvez tridimensional, não como que chama? É realidade virtual, ou não sei,
o que está acontecendo aqui na terra, porque a Bíblia fala que eles ficam vibrando lá. Então agora imagina o que está acontecendo no mundo espiritual, na medida que no mundo espiritual os anjos de Deus sabem que cada um vai voltar para suas casas, que esses DVDs vão ser assistidos talvez até por milhões de pessoas, e pessoas vão pegar essas palavras e falar: minha cidade é do Senhor, e vão começar a decretar pela bênção que os retos suscitam, a cidade toda vai se exaltar. Eu imagino que os anjos começam a dançar de alegria, porque sabem que o fim agora finalmente está chegando. Vamos conquistar o mundo para Jesus. Imagino que os demônios ficam apavorados. Tem demônios até contemplando cometer suicídio, talvez. Seriamente. Eu imagino que um demônio fala para o outro assim, ele coça a cabeça e fala assim: ai meu Deus, não, ai meu diabo, o que a gente vai fazer agora? Né? O demônio fala para outro demônio. Mas eu imagino que o diabo fica furioso, né? Como disse o irmão, o diabo fica endemoniado de raiva, né? Mas o pai, eu creio, olha para o filho Jesus e dá um sorriso e fala assim: ah, seus irmãos lá na terra estão se acordando para as realidades espirituais, estão tomando posse. Agora o tempo está breve. Vamos poder ver o mundo todo coberto com a glória do Senhor. E Jesus sorri de volta e fala assim: sim, Pai, eu já sabia, eu acreditava que isso ia acontecer, eu já tinha certeza. Por isso que ainda quando eu estive na terra eu disse para eles: eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora, a minha opinião, eu posso estar enganado, é o seguinte, é que o apóstolo Paulo, eu realmente acredito isso de todo, não é só minha opinião, nesse caso aqui é minha convicção. O apóstolo Paulo, ele sabia muito o poder das palavras, por isso ele declarava toda hora a palavra de fé, de vitória. Quando eu era bem novinho, eu sabia que era para ler a Bíblia, né? Eu tinha talvez 10 anos de idade, eu lia a Bíblia. Eu cheguei à conclusão que Paulo tinha uma luta interior contra o orgulho. Eu pensei que Paulo falava de uma forma muito boçal, de uma forma muito orgulhosa. Por exemplo, ele fala assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e manifesta através de nós a fragrância do seu conhecimento em todo lugar. Que palavras absolutas, sempre. E manifesta através de nós a fragrância do seu conhecimento em todo lugar. 2 Coríntios 2,14. Eu pensei, Paulo era um cara assim meio orgulhoso. Mas não era orgulhoso. Ele sabia que confessar é possuir, que as nossas palavras têm poder. Ele estava declarando essas verdades. Amém? Vamos também declarar, diga assim: graças, porém, a Deus, que sempre nos conduz em triunfo e manifesta através de nós a fragrância do seu conhecimento. Agora, na videira eu já tenho falado sobre isso, mas não posso deixar de incluir isso, porque nós estamos falando sobre fé aqui. Sabe, os cânticos cristãos muitas vezes têm sido cheios de fé, mas alguns cânticos são impregnados de incredulidade, falando que somos derrotados, fracassados. Eu acho que pegamos isso do costume do mundo. O diabo já infiltrou no povo do mundo só falar besteira. Eu já falei sobre como eles falam em morte toda hora. Você já viu as músicas do mundo? Eu não ouço músicas do mundo, mas eu me lembro, por exemplo, que eu estava fazendo um grande sacrifício uma vez. O pastor Luiz já me levou 2 vezes para Caldas Novas, mas isso foi uma outra vez quando o pastor Sinomar me levou. E eu fazendo esse sacrifício lá, né, para o reino, né, lá em Caldas Novas, eu estava numa piscina daquela, e aí colocaram uma música lá, ao ar livre, lá na piscina, uma música no alto-falante, e era uma música mundana, e eu prestei atenção só um pouco com a letra, e eu não acreditei. Eu falei: eles deixam cantar isso em público? Que coisa horrorosa. E tem gente que gosta disso. Mas
coisas horrorosas, tipo assim, minha esposa está me traindo, eu sei que ela está mesmo, e eu também, a nossa vida não presta e tudo vai só piorar, coisas assim. Eu falei, misericórdia. E me dizem que as músicas do mundo estão cheias de besteira, só ficar confessando incredulidade, tipo assim, você não soube me amar, você não soube me amar. Aquela geração cantava isso, tudo começou a divorciar depois, que ninguém soube amar, ficou declarando, confessar é possuir, né? Uma vez eu entrei num ônibus, estava indo lá para o interior da selva, era um ônibus arqueado para entrar naquele mato, e aquele ônibus, o motorista colocou uma fita cassete, meu irmão, uma música brega horrível, saiu assim, eu sei que vou sofrer. Não estava nem musicalmente bonito. O diabo, dizem que ele era o líder de louvor lá no céu, mas se ele sabia qualquer coisa, estava esquecendo tudo que ele sabia. O negócio está ficando feio para lá dele. Uma música falava assim, eu sei que vou sofrer, mas tu vais sofrer também. Que horror, olha a fé do cara. Eu sei que vou sofrer, tenho fé que eu vou sofrer, mas não tenho fé só para mim, tenho fé para você. Você vai sofrer também. Olha para o seu vizinho e fala assim, eu sei que vou vencer. Mas tu vais vencer também. Amém. Aleluia. Quando eu era pequeno tinha uma música que a gente cantava assim. Eu sou fraco e sem vigor. Não me lembro do resto da letra, só que lembro que fala assim. Vocês lembram daquela música? Eu sou fraco. Olha, deixa eu falar uma coisa. Olha, sabe o que a Bíblia fala? Seja forte no Senhor e na força do seu poder. E lá em Joel 3,10, que na minha opinião é uma profecia sobre a igreja, ele fala assim, digo fraco, eu sou forte. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, será que Deus está falando, olha, na realidade vocês são fracos, mas vamos fazer de conta, vamos praticar pensamento positivo, que você é forte, então vai falando, eu sou forte, será que é isso que Deus está falando? Deus está nos mandando mentir, sim ou não? Não. Por que a Bíblia fala, digo fraco, eu sou forte? Porque está dizendo o seguinte, se você é fraco é porque você acreditou na mentira do diabo. Porque aquilo é uma profecia sobre a igreja. Então, em Cristo você já é forte. Não aceite a mentira do diabo mais. Se você é fraco, não aceite mais aquela mentira. Tome posse da realidade espiritual e comece a decretar, eu sou forte no Senhor e na força do seu poder. Diga, eu sou forte no Senhor. Mas tem gente que parece igual galinha de Angola. Sou fraco, sou fraco. Sai fora, galinha de Angola, em nome de Jesus. Fala assim, sai fora, galinha de Angola, em nome de Jesus. Aleluia. Diga, eu sou forte no Senhor e na força do seu poder. Deixa só contar mais uma, meu tempo já estourou, mas deixa eu contar mais uma. Tem uma aqui que a gente cantava muito, naquela época, que fala assim, dei um sorriso, só sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor, dei um sorriso, só sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor, quem tem Jesus gosta de... Até aí, nota 10, aí fala assim, gosta de cantar, vive sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Mas peraí, o que é esse negócio de mesmo quando não dá? A minha Bíblia fala diferente, não fala que algumas vezes dá, outras vezes não dá. A Bíblia fala, em 2 Coríntios 2,14, graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. A Bíblia fala sempre. Se as circunstâncias não forem triunfantes, tem que ficar confessando, tem que ficar declarando, tem que ficar cantando que está triunfando sim, porque a realidade espiritual vai então se materializar. É direito nosso sempre triunfar, a Bíblia que diz isso. Diga, é direito meu sempre triunfar. Agora, veja bem, meus amados, veja bem o que eu vou dizer aqui. Eu vi essa, mas depois a música piorava ainda mais, o cara desvia de vez, ele fala assim,
tropeça aqui, bum, cai acolá. Aí pelo menos termina reconciliando com Deus. Mas depressa levanta e começa a cantar. Tá certo, se caiu, tem que levantar depressa, concordo. Mas, sabe o que a Bíblia diz? Olha o que a Bíblia diz, Judas 24. Judas 24. Vai sair no telão, olha. Ora, ele... minha tradução é um pouquinho diferente. Ele é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. E olha 2 Pedro 1,10. Procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Diga, eu não tropeçarei em tempo algum. Não tem esse negócio. Olha, porque naquela época cantavam tanto tropeça aqui, cai acolá, os jovens começaram a pensar, não, é natural tropeçar um pouco aqui, dar uma adulterada para lá. Isso é uma coisa diabólica. Ficou confessando, ficou declarando, ficou cantando. Mas o que diz a Bíblia? Não tropeçareis em tempo algum. Então eu falei, não, tem que mudar a letra dessa música. Então eu mudei a letra daquela música. Falei assim, quem tem Jesus gosta de cantar, vive sempre sorrindo porque sabe ganhar. Não vai cair, glória, nem tropeçar, porque tem a vitória e só sabe ganhar. Porque tem a vitória e só sabe ganhar. Amém? Vamos encerrar cantando essa música aí? Glória a Deus. Fiquem em pé, por favor. Com a letra nova. Vamos recordar a letra? Fala assim. Não vai cair. Não, vive sempre cantando o mesmo. Porque sabe ganhar. Diga, porque sabe ganhar. Fala, não vai cair. Nem tropeçar, porque tem a vitória e só sabe ganhar. Vamos então agora cantar, então todo mundo junto, vamos lá. Agora só tem uma coisa, você não pode cantar essa música assim, ó. Dei um sorriso só, tô com fome pro almoço. Não, você tem que cantar dando um sorriso bem grande, tá? Pro seu vizinho, amém? Então olha pro seu vizinho e dê um sorriso agora. Em nome de Jesus, vamos lá. Dê um sorriso bem grande pro seu vizinho. Mostra os dentes aí para ele. Vamos lá. Dei um sorriso, só sorriso aberto. Sorriso certo, cheio de amor. Dei um sorriso, só sorriso aberto. Sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, vive sempre sorrindo, porque sabe ganhar, não vai cair, glória, nem tropeçar, porque tem a vitória e só sabe ganhar, porque tem a vitória e só sabe ganhar. Mais uma vez, dei um sorriso, só sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dei um sorriso, só sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, vive sempre sorrindo, porque sabe ganhar, não vai cair, glória, nem tropeçar, porque tem a vitória e só sabe ganhar, porque tem a vitória e só sabe ganhar. Aleluia! Glória a Deus. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.